Você já pensou por que uma bateria ela descarrega? Ou o que é uma bateria? Por que tem o seu polo positivo, o seu polo negativo? Como que você faz para carregar uma bateria de celular? Ou essa energia elétrica que a bateria ela acumula? Nessas aulas, então, nós vamos ver potencial elétrico. Professor Léo da Física e mais um vídeo do canal. Toda vez que você ler ou ouvir falar na palavra potencial, é uma energia que está guardada ou uma energia que está armazenada. Na nossa aula, nós vamos ver, então, o potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar. O que isso quer dizer? Que depende somente do módulo, não depende da direção e de um sentido. E mais ainda, se é uma energia que está armazenada, toda vez que você tem um corpo que possui carga elétrica, ele vai gerar uma energia ao seu redor e essa energia vai afetar as cargas elétricas próximas à carga geradora, fazendo as tais cargas, então, entrarem em movimento. Vamos ver a seguinte situação, então. Eu tenho duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Se é uma grandeza escalar, isso quer dizer que o sinal da minha carga vai entrar em consideração. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma carga elétrica positiva, ela vai gerar um potencial elétrico positivo. Então, por exemplo, eu tenho dois pontos. A letra que vai representar o potencial elétrico é a letra V. Então, eu vou ter um potencial elétrico mais VA e mais VB. Mas quando eu tenho uma carga elétrica negativa, ela vai gerar um potencial elétrico negativo. Então, eu vou ter um potencial elétrico menos VA e menos VB. Vamos ver aonde que eu vou ter o maior potencial elétrico, a maior energia ao redor da carga elétrica. Analisando, então, a carga positiva, eu vou colocar valores. Então, eu posso chamar, então, de mais 100 e mais 50. Escolhi números aleatórios, mas que um seja positivo e o outro também, porque a carga elétrica ela é positiva. Então, fica fácil de visualizar. O meu potencial elétrico no ponto A, ele é maior do que o meu potencial elétrico, a minha energia elétrica, do ponto B. Mas se eu pegar a carga elétrica negativa, eu vou ter, então, um valor, por exemplo, de menos 100 e menos 50. Isso quer dizer, então, que o valor menos 50, ele é maior do que o menos 100. Então, eu posso afirmar que o meu potencial elétrico de B, ele é maior. Posso concluir, então, que quando a carga elétrica ela é negativa, isso quer dizer, quanto mais afastado eu estou da minha carga elétrica, maior vai ser o meu potencial elétrico. E quando a carga elétrica for positiva, quanto mais afastado eu estou, menor é o potencial elétrico. Então, nessa minha região onde eu tenho energias elétricas ou potenciais elétricos, eu vou colocar, então, uma carga elétrica. Uma carga positiva na parte de cima e uma carga negativa na parte de baixo. Uma carga de valor mais 1 microcoulomb e uma carga de valor menos 1 microcoulomb. Vamos analisar a primeira situação. Positivo com positivo vai acontecer uma força de repulsão. Isso quer dizer que essa minha carga positiva ela vai mover-se para a direita. Portanto, vai aparecer uma força elétrica para a direita, fazendo com que essa carga elétrica saia do maior potencial elétrico em A, e mova-se para o menor potencial. E na carga de baixo, eu vou ter também o negativo com negativo, portanto, uma força também de repulsão. Isso quer dizer, eu vou ter uma força elétrica também para a direita, fazendo com que a carga elétrica saia de um potencial menor e mova-se para um potencial elétrico maior. Toda vez que uma carga elétrica move-se de um potencial elétrico para outro, vai haver uma diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico, nós afirmamos então que essa força vai fazer a carga realizar
um trabalho. Como que eu vou calcular o trabalho dessa carga elétrica? Para determinar esse trabalho, eu vou precisar da carga elétrica e da minha diferença de potencial, que eu gosto de usar o ΔV. Alguns autores ou professores e livros, eles costumam usar a letra U. Eu gosto de usar o delta para representar a diferença e o V para representar o potencial elétrico. Então, toda vez que eu tenho um produto entre a minha carga elétrica e essa minha diferença de potencial, eu vou ter uma realização de trabalho, onde eu gosto de usar o trabalho a letra tal, que é o T em grego. Como que eu vou usar a unidade de medida, então, para esse meu trabalho, para essa carga e para a diferença de potencial? Eu vou isolar, então, a minha diferença de potencial, de modo que eu vou ter trabalho sobre a carga. A unidade de medida de trabalho é o joule. A unidade de medida de carga elétrica é o coulomb. Então, joule por coulomb, em homenagem a Alessandro Volta, nós vamos ter o volt. O que vem a ser o volt, então? O volt, como eu disse, ele é o trabalho sobre a carga elétrica. Ou seja, o trabalho é dado em joule e a carga elétrica é dada em coulomb. Eu coloquei, então, 127 volts e 220 volts, que são as tomadas convencionais do nosso dia a dia. O que isso quer dizer, então? Que quando eu tenho uma tomada de 127 volts, quer dizer que eu tenho 127 joules de energia para cada coulomb de carga. E quando eu tenho 220 volts, eu tenho 220 joules de energia para cada coulomb de carga. Isso significa que, na tomada de 127 volts, ela fornece, então, 127 joules de energia para cada coulomb de carga. E na tomada 220, eu tenho 220 joules de energia para cada coulomb de carga. Ou seja, na tomada 220, eu tenho mais energia, a carga consegue realizar um trabalho maior do que em 127. Então, a probabilidade do relógio desarmar em uma tomada 220, ele é muito menor, porque a tomada ela tem mais energia a oferecer do que os 127. E aí eu comentei que se uma carga elétrica vai sofrer uma diferença de potencial, ela vai realizar trabalho. Vamos pensar então assim, o que seria esse trabalho? Porque é meio abstrato a gente pensar assim, trabalho de uma carga elétrica. Eu não consigo ver uma carga elétrica, muito menos imaginar uma carga elétrica trabalhando. Realmente fica bem abstrato. Mas vamos colocar no nosso dia a dia a seguinte situação. Eu tenho uma pilha e eu acho que todo mundo já percebeu que uma pilha ela possui o seu polo positivo e o seu polo negativo. O que isso quer dizer? Que ela vai ter, então, um potencial elétrico alto, que é o positivo, e um potencial elétrico baixo, que é o negativo. Então, se eu tenho um potencial elétrico alto, um potencial elétrico baixo, eu vou ter uma diferença de potencial. Quando eu conectar essa pilha a um fio, isso quer dizer que espontaneamente as cargas elétricas negativas elas vão mover-se para o lado do positivo. Por que elas simplesmente não se unem? Porque os produtos químicos do interior da bateria não deixam essas cargas elétricas se unirem. Então, elas vão tomar um caminho mais longo até chegar para o lado do potencial elétrico positivo. Então, quer dizer que quando a carga elétrica sair de um potencial elétrico menor, mover-se espontaneamente para o potencial elétrico maior, ela vai realizar trabalho. O que seria esse trabalho? Se eu ligasse uma lâmpada nesse meu fio, o resultado desse trabalho seria fazer a lâmpada acender. Então, toda vez que você tem uma diferença de potencial, vai ter uma realização de trabalho. Então, espontaneamente, eu vou ter um trabalho positivo do meu lado externo do fio.
E aí as cargas elétricas vão saindo do negativo e indo para o lado positivo. Vai chegar uma hora que todas as cargas elétricas negativas vão ficar do mesmo lado. Isso quer dizer que não vai haver mais uma diferença de potencial. A bateria do seu celular é a hora que ele está descarregado. Está descarregado quer dizer então que ele não possui carga elétrica? Não. Ele possui carga elétrica sim. O que não tem é a diferença de potencial. Então, quando você coloca o seu celular para carregar, você está enchendo a bateria de cargas elétricas? Não. A bateria sempre está cheia de cargas elétricas. O que você vai fazer, na verdade, é separar o positivo do negativo. Quando você faz a separação, você gera novamente uma diferença de potencial. Então, o negativo move-se para a direita. Ele não quer fazer isso. Isso quer dizer que o trabalho ele vai ser forçado. Então, nós vamos falar que esse trabalho ele vai ser negativo. Então, as cargas elétricas não querem mover para o lado direito, para o lado de menor potencial. Elas querem continuar do lado do maior potencial. Então, você força a um trabalho resistente. Por isso que o trabalho ele é negativo. E vamos ver como que a gente vai fazer o cálculo disso e concluir sobre essa minha diferença de potencial. Eu coloquei uma carga elétrica positiva que está gerando nesse ponto A um potencial elétrico de valor 400 volts e nesse meu ponto B um potencial elétrico de 100 volts. Uma carga elétrica positiva move-se para a direita. Essa minha carga tem um valor de 1 microcoulomb. Então, qual seria o trabalho que ela vai realizar quando ela sai de um potencial elétrico de 400 para o potencial elétrico de 100? Eu vou usar a equação do trabalho, que é a carga elétrica vezes a diferença de potencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores, de modo que eu vou ter a minha carga elétrica, ela vale 1 microcoulomb. Lembrando que 1 micro representa 10 elevado a menos 6. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 6, que multiplica a diferença do meu potencial. Só que, diferente das situações onde você tem um delta, que usa a situação final menos a inicial, você usa, nesse caso, na caso de potencial elétrico, a posição de onde você sai, ou seja, o potencial elétrico de onde você sai, até o potencial elétrico de onde você chega. No caso, seria uma grandeza escalar, que não depende da direção e do sentido, somente da potencial de onde sai até onde você chega. Então, para determinar essa minha diferença de potencial, eu vou ter os 400 de onde eu estou saindo, menos os 100 de onde eu estou chegando. Isso conclui que o trabalho dessa minha carga elétrica vai ser 400 menos 100, 300, 300 vezes 1, 300, vezes 10 elevado a menos 6 joules. Vou deixar minha resposta desse jeito, mas em notação científica seria 3 vezes 10 a menos 4. Calculei o meu trabalho, observe que ele foi positivo, porque espontaneamente a carga sai do maior potencial e foi para o menor. Ou seja, positivo com positivo, aconteceu uma repulsão. Mas se eu pegar, por exemplo, uma carga elétrica negativa, que gera potencial elétrico negativo, eu vou ter um potencial elétrico de menos 400 do ponto A e menos 100 do ponto B. Só que eu estou colocando que a minha carga elétrica vai mover para a esquerda. Ou seja, negativo com negativo, repulsão. Só que eu não estou colocando essa minha repulsão. Está tendo um agente, uma força externa. É como se eu pegasse e começasse a empurrar essa carga. Onde eu vou ter, então, essa minha força elétrica. Eu estou empurrando essa carga elétrica para a esquerda. Para calcular esse trabalho, então, eu vou usar a equação, que é a carga vezes a diferença de potencial. Eu tenho que a minha carga elétrica, então, ela vai ser de menos 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Lembrando que o micro representa 10 elevado a menos 6. Vezes a minha diferença de potencial. Abre parênteses por ser uma diferença. De onde a carga elétrica sai, que vale menos 100,
menos da equação por ser uma diferença de potencial e menos 400 é aonde que ela chega. De modo que eu vou ter menos 100 com menos 400, eu vou ter então mais 400. Mais 400 com menos 100 vai dar 300 positivo. Então ficaria assim. Carga elétrica vai ser de menos 1 vezes 10 a menos 6 vezes 300. De modo que eu posso concluir que menos 1 com 300 dá menos 300 vezes 10 a menos 6 joules. A conclusão que eu posso tirar dessa minha resposta ter sido negativa é que a carga elétrica ela não quer mover-se para a esquerda. Espontaneamente, ela quer mover-se para a direita. Então, esse meu trabalho ele é forçado. Como eu disse, é a mesma coisa se eu pegasse uma força externa, eu, por exemplo, e começasse a puxar ela para a esquerda. Mas eu posso tirar uma conclusão muito importante sobre isso. Memorizem isso para o dia do seu Enem, para o dia do seu vestibular, para o dia da sua prova. Que isso aí cobra e cai mesmo. Quando eu tenho uma carga elétrica positiva, a carga elétrica positiva, ela move-se para o menor potencial. Espontaneamente, ela move-se para o menor potencial. E quando eu tenho uma carga elétrica negativa, ela tem que mover para o maior potencial. Ela move para o maior potencial. Por isso que a minha resposta ela deu negativa, mostrando que não foi um processo espontâneo, foi um processo forçado. Analisando então o quarto e último exemplo dessa parte de trabalho de uma carga elétrica, vamos imaginar que eu tenho uma carga elétrica que vai sair do meu potencial elétrico A e ela vai prosseguir por 3 caminhos distintos. Caminho 1, caminho 2 e caminho 3, até chegar no meu potencial elétrico B. Se eu perguntar para vocês o trabalho realizado por essa carga elétrica, qual seria o maior? Você não vai olhar a trajetória. Você não vai olhar o caminho que ela vai percorrer. O que isso quer dizer? Que o trabalho ele depende somente da diferença de potencial e foda-se para a trajetória. Não interessa a trajetória, depende somente a DDP. Então quer dizer que essa diferença de potencial que vai fazer realizar trabalho. Então eu posso afirmar que o trabalho que eu vou ter na primeira situação, da segunda situação, da terceira situação, ou seja, dos trajetos diferentes, eles têm que ser iguais. Então, o trabalho realizado depende unicamente da DDP, da diferença de potencial e caminho. Beleza? Eu estou falando que uma carga elétrica positiva gera energia positiva, uma carga elétrica negativa gera energia negativa, mas eu não estou comentando como que eu vou fazer o cálculo desse potencial elétrico que a carga elétrica gera em um certo ponto. Então, nessa parte, nós vamos calcular o potencial elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme ou pontual, onde pontiforme e pontual não depende do tamanho da carga elétrica, depende somente do potencial, da energia que ela gera ao seu redor. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma carga elétrica positiva e eu tenho uma carga elétrica negativa. Eu comentei que a carga elétrica positiva, ela gera uma energia ou um potencial positivo. Então, nesse meu ponto P, eu vou ter um potencial elétrico positivo. Ok? E essa minha carga elétrica negativa, ela vai gerar no meu ponto P também, ela vai gerar um potencial elétrico negativo. Por quê? Carga positiva, potencial elétrico positivo. Carga negativa, potencial elétrico negativo. De modo que, para determinar esse potencial elétrico, vai depender de onde a carga elétrica se encontra. Por exemplo, se a carga elétrica estiver no vácuo, ela vai gerar um potencial elétrico ao seu redor. Se ela estiver dentro de um balde com água, de um balde com óleo,
o meio onde ela estiver, isso vai interferir. E esse meio, ele é dado pela letra K, que é representado de constante eletrostática. O K0, ele vai representar, então, 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Precisa decorar esse valor? Lógico que não. Não precisa decorar esse valor, ele é uma constante. Em outros meios tem outros valores, mas 99% dos exercícios é isso que leva em consideração. Mais ainda, o potencial elétrico ele vai depender da carga elétrica que está produzindo essa energia ao seu redor. Então quer dizer que o potencial elétrico ele é proporcional à sua carga. Quanto maior o valor da carga, maior é o potencial elétrico. Apesar que não esqueça que se a carga elétrica for negativa, o potencial elétrico ele vai ter que ser negativo. Também depende da minha distância. É inversamente proporcional à distância. Então, se a distância ela aumenta, o potencial elétrico ele diminui. Vamos ver então um exemplo só para poder aplicar essa equação. Eu estou considerando que eu tenho uma carga elétrica de 1 microcoulomb, afastada dela uma distância de 10 centímetros. Então, quanto que vale o potencial elétrico nesse meu ponto de 10 centímetros? Então, eu vou usar a equação de potencial elétrico. De modo que o potencial elétrico, então, é a constante vezes a carga sobre a distância. Então, eu vou falar que esse meu potencial, o K, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga elétrica, como ela é positiva, então eu vou colocar vezes mais 1 vezes 10. Se eu tenho que é micro, então é 10 elevado a menos 6. A minha distância, ela está em centímetros. Só que centímetros não é uma unidade do sistema internacional. Passando para metros, você não precisa fazer cálculo algum. É só colocar 10 elevado a menos 2 na frente. 10 vezes 10 a menos 2 metros. E agora é só fazer os cálculos e ir para o abraço. 9 vezes 1, 9. Dividido por 10, 0,9. Conserva a base 10. 9 menos 6, 3. Expoente negativo, ele sobe positivo. Então, eu vou ter 3 com 2, 5. Ou 9 vezes 10 a 4 volts. 9 vezes 10 a 4 volts. E esse é o potencial elétrico que essa carga gera a essa distância. Dá para perceber que se eu for aumentando a distância, o meu potencial elétrico ele vai diminuindo. Então, quando eu estou a uma distância do infinito dessa minha carga elétrica, isso quer dizer que o potencial elétrico ele vai ser zero. E fica fácil, eu acho, de entender também que se eu considerar que essa carga elétrica fosse negativa, ou seja, menos 1 microcoulomb, o potencial elétrico em módulo teria o mesmo valor negativo, porque carga elétrica negativa vai gerar um potencial elétrico negativo. E quando eu tenho várias cargas elétricas gerando potenciais elétricos em um ponto apenas, então vou ter um potencial elétrico resultante. Para a gente poder determinar esse potencial elétrico, vamos começar pelo simples e ir complicando aos poucos. No meu exemplo A, eu tenho uma carga elétrica positiva de valor Q, uma outra carga elétrica positiva de valor Q, e elas estão igualmente separadas de um ponto médio. Isso quer dizer que vai gerar naquele ponto um potencial elétrico. Sem mexer com valores nenhum, eu vou considerar que essa carga elétrica positiva gera nesse meu ponto médio um potencial de valor V. No caso, seria um potencial elétrico mais V, porque a carga elétrica ela é positiva. Como eu tenho uma carga de mesmo módulo separada à mesma distância, também vou ter um outro potencial elétrico mais V, resultando então no dobro do potencial elétrico. Como eu tenho então uma grandeza escalar de potencial elétrico, você faz uma soma normal. Se eu tenho carga positiva, potencial elétrico positivo, eu faço uma soma normal. Se eu tenho cargas elétricas negativas, eu vou ter o seguinte: essa carga negativa vai gerar nesse meu ponto
uma energia negativa, um potencial elétrico negativo. Então, eu vou ter um potencial de valor menos V. E essa outra carga elétrica negativa, como a distância ela é idêntica, eu vou ter também um potencial elétrico de menos V. De modo que, somando os dois, eu vou ter um valor de potencial elétrico de menos 2V. Cargas elétricas negativas, potenciais elétricos negativos. E faça a soma normal. Mas se eu tenho uma carga elétrica negativa, uma carga elétrica positiva, essa minha carga elétrica negativa vai gerar um potencial de valor menos V. E essa carga elétrica positiva, um valor de potencial mais V. De modo que eu vou ter, então, um potencial elétrico no ponto médio nulo. Então, toda vez que você tem cargas elétricas de sinais opostos no ponto médio, o potencial elétrico ele vai ser nulo. Mas se eu tiver cálculos, seria o seguinte exemplo. Essa minha carga elétrica de mais 1 coulomb gera um potencial elétrico nesse ponto. E essa carga elétrica de mais 1 coulomb gera um potencial elétrico nesse ponto. A distância é 5 centímetros e a distância é de 10 centímetros. Vou usar a equação. Calculando então a primeira carga, eu vou ter que o meu K ele é uma constante, 9 vezes 10 a 9. A carga elétrica é 1 microcoulomb, vezes 10 a menos 6, sobre a distância de 5 centímetros. Passando para metros, então, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando que colocando 10 a menos 2, já está em metros. Fazendo o cálculo, nós vamos ter, então, 9 vezes 1, 9, dividido por 5, 1,8. Conserva a base 10, 9 menos 6, 3. Expoente negativo sobe positivo, então 3 com 2, 5. Achei, então, o potencial elétrico gerado por essa carga. Observe que essa minha distância da segunda carga, ela é o dobro do que a primeira. Ou seja, a primeira vale 5 centímetros, a segunda vale 10. Então, se eu dobrei a distância, o potencial elétrico ele cai pela metade. Então, quer dizer que o potencial elétrico gerado por essa carga, ele vai ser a metade do potencial gerado por essa carga. Então, e a metade de 1,8 vai ser 0,9 vezes 10 elevado a 5. Como as duas cargas elétricas são positivas, eu vou simplesmente somar os potenciais. Mas se uma carga elétrica fosse negativa e a outra positiva, eu ia subtrair esses potenciais. De modo que, quando eu somar esses dois potenciais, nós vamos ter expoentes iguais conservam os expoentes. Então, eu vou ter 10 elevado a 5. E 1,8 mais 0,9 vai dar 2,7 volts. Esse aqui, então, seria o meu potencial elétrico resultante nesse meu ponto. Galera, assim a gente encerra, então, a primeira parte do potencial elétrico. Espero que tenha ajudado vocês no vídeo, que tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com a pessoa que você gosta. Se você não gostou, compartilhe com uma pessoa que você não goste. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até o próximo vídeo.